Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que alegria e satisfação retornar a esta casa para mais uma vez congratularmos o aniversário desta vigília, este que é o quinto ano, é o quinto aniversário deste projeto tão lindo e tão abençoador. Sou lá de Goiânia, Goiás, e nós estamos aqui para servir a Jesus junto de vocês. Quem trouxe Bíblia, abra por favor, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Vamos usar apenas o versículo 7 para este breve momento de meditação de sua palavra. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Todos já encontraram? É o último livro da Bíblia. Se você não achar, a gente vai orar por você. Diz assim um texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Pode se assentar. Estou sendo bem breve nesse momento, porque eu quero também externar minha gratidão, minha alegria, minha extrema alegria de estar aqui. Louvar a Deus por toda a coordenação deste projeto, na pessoa do amigo Glauber, da sua mãe digna esposa Rafaela. Deus seja louvado. Louvar a Deus também pelo Damião, que está recebendo, hospedando a gente com muito carinho, né? Com muita alegria recebe a gente. Muito obrigado por tudo, por toda a dedicação, recepção. São poucos os lugares que assim acontece, mas eu fico feliz pelo Senhor ser um servo do Senhor e abrir a sua casa para me receber, tá bom? Mãe Elisama, Elizabeth, Deus seja louvado. Pela manhã Deus falou muito aqui, tá? Irmão Francisco Chagas, a irmã Adriana, Deus abençoe, e também a missionária Suzana. Após o almoço eu falei, eu vou servir só sobremesa, e assim eu venho para servir só sobremesa. Daqui a pouco vem um maná do céu aí, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Queridos, em rápidas palavras, louvar também pela vida do pastor Ideval, tá? Deus seja louvado. Queridos, em rápidas palavras, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que é uma continuidade daquilo que Deus já vem falando ao longo desse dia. Se você não assistiu, não pôde estar aqui, desta vez eu te faço um convite. Clica lá no link que o Glauber manda, assista a parte da manhã, você vai ser muito edificado, tá bom? Você vai ser muito edificado. Queridos, a carta ao Apocalipse, ela é escrita por João. João que escreve não apenas o Apocalipse, ele escreve o Evangelho, apresentando a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele também dá continuidade, também escrevendo as epístolas, que também segue-se por seu nome. Primeira, segunda e terceira carta que João escreve. Essas epístolas são pastorais, mas agora passado-se algum tempo, e bom tempo, após escrever o Evangelho, após escrever as epístolas, ele agora recebe no ano de 96 uma revelação do Deus Todo-Poderoso que visita-o em uma ilha. A ilha é a ilha de Patmos. Esta ilha não é uma ilha comum. Esta ilha é uma ilha que recebe pessoas que são consideradas fracas da cabeça. Pessoas que são tantãs da ideia. Este João está em uma ilha como esta. E este João agora vai receber esta revelação apocalíptica, aonde ele dedica esse tempo a escrever as cartas às igrejas da Ásia Menor, que também é considerado ou que está situada na Turquia. E quando ele começa a escrever,
ele também enfatiza que esta revelação é o próprio Deus que dá a ele, que entrega por meio de Jesus Cristo entrega ao anjo, e o anjo entrega a João. João começa a escrever a estas igrejas, e essas igrejas vão ser qualificadas, estas igrejas vão ser então observadas, e Deus tem uma afirmação para todas estas 7 igrejas: eu conheço as tuas obras. Ele é um Deus que conhece as obras de cada uma daquelas igrejas, seja Éfeso, seja Esmirna, seja Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Estas igrejas são apresentadas categoricamente, e elas, após saberem ou receberem a visitação por meio destas escrituras, elas vão receber na escritura o seguinte: reprimendas. Ou seja, o Deus que conhece as obras é um Deus que sabe as qualidades, mas também que sabe os defeitos. Mas, quando nós olhamos para a carta de Filadélfia, a igreja que é considerada a igreja modelo, ela não recebe uma reprimenda, senão uma leve ressalva, por meio de que, dentro daquela igreja, que era a igreja modelo e considerada padrão, existia nelas algumas pessoas que insistiam em afastar-se da presença de Deus. Dentro da igreja de Filadélfia, existia como se fosse o nascedouro de uma pequena igreja, uma igreja que surge dentro de uma igreja. Esta igreja, que é oriunda de dentro da igreja de Filadélfia, no versículo de número 9, é apresentada como a sinagoga de Satanás, porque eles estão agora, dentro de um contexto histórico, realizando algo que é contra a vontade de Deus. O que é que eles estão fazendo? Eles estão cultuando ao imperador, que é uma cultura que a igreja primitiva combateu em seu início. Havia então sobre as cidades um culto chamado culto ao imperador, e este imperador era cultuado, era louvado, ele era reverenciado. Mas Deus não permite dar a estas igrejas nem um centímetro, nem um pouquinho de sua adoração. Deus requer integridade, Deus requer esta igreja inteira para Ele. Então, Ele combate estas operações, Ele combate estas falácias que estão surgindo ainda primeiro, segundo, terceiro século. Aqui a cidade de Filadélfia é uma cidade que foi criada através ou conquistada por Eumenes, seu irmão. Ele ama tanto a Átalo, e ele amando tanto a Átalo, que ele agora troca o nome da cidade. A cidade ainda não se chama Filadélfia, mas devido ao amor de seu irmão para com seu irmão, ele coloca o nome da cidade de Filadélfia. Eumenes ama tanto Átalo que ele diz: eu preciso colocar o nome desta cidade de amor pelo meu irmão. Daí um nome Filadélfia. Filadélfia é a segunda cidade mais povoada, mais tributária ali daquela região. Então, agora Deus começa a tratar com aquele povo. Deus começa agora a trazer uma revelação. E esta revelação, que vem até João, é entregue ao anjo da igreja. E se você estiver com a Bíblia aberta, ou se tiver projetado aqui na minha retaguarda, você vai ver que começa da seguinte expressão: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que é santo e é verdadeiro. Aqui está então a qualificação daquele que está escrevendo
aquele que está ordenando escrever aquela igreja. E uma vez que ele começa a escrever a esta igreja, ele começa a se apresentar, porque quando nós recebemos algo, é importante nós sabermos a respeito daquele que está escrevendo. Se eu escrevo para minha esposa, ela vai ter então reciprocidade. Se eu escrevo a minha esposa, ela também está ali autêntica, ou ela está atenta pelo fato de ser eu quem estou escrevendo. Porque quando é alguém desconhecido, nós tomamos um caminho de descrédito. Mas uma vez agora que esta igreja vai receber esta carta, ele se apresenta. E ele se apresenta dizendo: assim declara aquele que é santo. Quando nós estamos lendo esta carta, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus é. E ele é santo por natureza. Ele é santo e não pode deixar de ser santo. Deus, que é o nosso Deus, ele é santo desde a eternidade. E se nós percorrermos toda a eternidade e chegarmos numa outra emenda chamada eternidade, ele também vai continuar santo, porque ele é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, uma vez que ele é santo, nada vai poder mudar a sua origem, nada vai mudar a sua essência. Então, santo é aquilo que ele é um atributo de Deus, é imutável, ele não muda, é o mesmo. E quando abrimos a Bíblia, nós vamos deparar com ela apresentando a santidade de Deus. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja que recebe a carta daquele que é santo. Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus está chamando Israel, tirando-os da zona de conforto, Deus vai se apresentar e ele vai dizer: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A expressão eu sou é a maior expressão divina, porque eu sou é ele dizendo: eu sou tudo aquilo que preciso ser, independente daquilo que você precisa ter de mim. Eu sou tudo aquilo que eu preciso ser, independente daquilo que você precisa ter de mim. Então, em Êxodo ele escreve isso, mas ele também agora vai escrever em Levítico capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmos 99, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 6, versículo de número 3, ele escreve: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo. A santidade de Deus é tão tremenda que ela enche o céu, mas ela também consegue encher toda a terra da sua glória. Aleluia! Aquele que escreve a igreja de Filadélfia, ele está dizendo: eu sou santo. Primeira carta que Pedro escreve, capítulo 1, versículo de número 16, ele vai dizer: porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, também
sou santo. Aleluia! É por isso que nessa noite, meus irmãos, eu tenho uma palavra ao seu coração. Aquele que nos chama e escreve a Escritura, ele é santo e exige de sua igreja a santidade para que nós possamos caminhar em sua presença. A carta que escreve aos Hebreus, ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é necessário que nós busquemos a santidade. Também tem no Velho Testamento: santificai-vos. Por quê? Porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Aleluia! Queridos, nessa noite, neste aniversário, a mensagem de Deus para nós, através da minha boca, é esta: vocês, nós, a igreja do Senhor, ela precisa entender que aquele que nos chamou é santo e requer de nós santidade para a glória do seu nome. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 8. E os 4 seres viventes, cada um deles tendo 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele escreve, ele apresenta em suas qualificações. Não sendo suficiente, ele diz: eu não sou apenas santo, eu também sou verdadeiro. Porque um Deus que é santo também é verdadeiro. E isso mexeu comigo, porque nós estamos em uma época que muitas pessoas não conseguem ser de verdade. Nós, principalmente jovens, ele procura alguém para se identificar. Eles procuram alguém para ter como referência. E uma vez que procuram ter referência, nós estamos muitas das vezes nos baseando em pessoas que são meros personagens apresentados a nós. Eles não são aquilo que apresenta em púlpito. Eles não são aquilo que apresenta quando estão com o microfone na mão. A vida é diferente daquilo que quando estão com o microfone na mão. Da mesma forma que nós percebemos crentes que são performáticos. Como assim? Se as luzes se apagam, o teclado toca a sua alma, nós levantamos as mãos e bendizemos a Deus, mas não temos sustentabilidade com as mãos levantadas quando as propostas batem em nossa porta. Nós somos uma igreja que muitas das vezes nós somos bons com as fotografias, nós pegamos as melhores e postamos em um dia alegre, mas não permanecemos sendo o mesmo quando nós estamos passando por lutas e privações. Mas Deus está requerendo que aquilo que Ele é também seja em nossas vidas. Ele é santo e Ele também é verdadeiro. Salmos 31, versículo de número 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Salmo 119, 160, a soma da tua palavra é a verdade, cada uma das tuas justas ordenações dura para sempre. 1 João capítulo 5, versículo de número 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que conheçamos o verdadeiro e estejamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo número 4, de maneira nenhuma antes seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 14, versículo de número 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ah, irmão, este que é santo e verdadeiro, este que é santo e verdadeiro, apresenta-se à igreja de Filadélfia. E aí eu preciso aqui correr para te dizer que este Deus que é santo e verdadeiro declarava a esta igreja o que ele é, para então dizer aquilo que ele possuía. Antes de mostrar sua posse, ele mostra quem ele é. E aqui é um confronto para nós. Tem muita gente que está querendo o Deus que possui, não o Deus que é. Muitos de nós queremos o Deus que possui, não o que ele é. Como assim, Dequel? Adorar um Deus que é santo e verdadeiro, para muitos é difícil. Mas é mais fácil quando ele apresenta possuindo alguma coisa, para nós podermos o adorar. Nada mais é do que uma fé que é materializada naquilo que ele pode nos entregar. Mas aí já dizia Delino Marçal, quando escrevia, e foi reverberada no Brasil, mediante a citação em cânticos de Midian Lima. Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O Deus que é, se apresenta para depois apresentar-se como aquele que possui. O que é que ele possui? Aí você vai entender e eu finalizo fazendo o link com aquilo que pela manhã nós recebemos da parte do Senhor. O Deus que é santo e verdadeiro é o Deus que possui a chave de Davi. Não vai ter tempo para que eu diga para você, mas em rápidas palavras. A chave de Davi, quando você pesquisa historicamente, ela era como se fosse um pendente que o primeiro-ministro de Israel colocava em seu pescoço e andava com ele. E toda vez que ele andava pelas regiões de Israel, ou por todo o território de Israel, esse primeiro-ministro, ele estava apenas dizendo o seguinte: eu tenho a chave de Davi. Ou seja, eu tenho todo o recurso que o reino, eu tenho tudo aquilo que o reino tem em meu poder. E estando em meu poder, eu posso fazer aquilo que eu quiser fazer. Agora, uma vez que Davi é só apenas um tipo, Davi é apenas alguém similar, que representa uma figura de Jesus Cristo, o que ele está dizendo é: ei, eu o Cristo, eu o Senhor, que possuo a chave de Davi, eu estou lhe dizendo, igreja de Filadélfia. Detalhe, a igreja de Filadélfia passava por uma perseguição. A igreja de Filadélfia, ela era perseguida. É como nós estamos a caminho de uma perseguição religiosa. Aí, quando nós ficarmos preocupados, aí ele começa a dizer: ei, lembra que eu sou santo e verdadeiro, e não apenas santo e verdadeiro, eu possuo a chave de Davi. E essa chave de Davi, irmão, é muito além daquilo que você está imaginando. Se nós tivéssemos tempo, eu ia destrinchar para você, mas eu finalizo com uma única aplicação, irmão. Quando ele, Glauber, ele diz que ele possui a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, ele está fazendo uma menção para a igreja: ei, se vocês acreditarem no recurso terreno, possivelmente vocês vão se decepcionar. Mas uma vez que a chave de Davi não é apenas uma chave que é material ou daquilo que é terreno, eu abro as comportas dos céus, eu trago os recursos do reino para a terra, para aqueles que são meus filhos. Daí eu tenho uma palavra e eu entrego para você. Eu sei que alguns não têm costume, mas se você fizer como essa irmã, vão ficar muito felizes se você puder levantar as suas mãos. Eu já estou finalizando, eu finalizo dizendo para você: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, nessa noite está liberando sobre todos
que aqui estão. A chave do reino vai abrir aquilo que é necessário e não fechará. Poderá homem tentar, poderá artimanhas malignas tentar, mas elas não se fecharão, porque a chave de Davi é poderosa, não porque é a chave de Davi, mas porque quem possui a chave é santo e verdadeiro, é Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos convida a não andar por vista, mas por fé, e pela fé, a chave de Davi já está trazendo em suas mãos a resposta que você precisa, a ampliação que você precisa, o recurso que você precisa. Eu não sei se é faculdade, se é trabalho, eu não sei se é material, se é físico, mas a chave de Davi abrirá as comportas dos céus e abençoará a sua casa, abençoará seu casamento, abençoará seus filhos, abençoará essa igreja, abençoará sobremaneira. Aleluia. Você pode adorar a esse Deus? Não, você pode adorar a esse Deus. Você pode adorar a esse Deus. Mais do que aplaudir, dê glória a Deus e aleluia. Mais do que isso, se possível, receba a visitação do Espírito. A chave de Davi vai te dar força, vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar regozijo, vai te dar muito mais do que você imagina. Ele é santo e verdadeiro e possui a chave de Davi. Deus abençoe.